terráqueo! Todo mundo tranquilo e na boa? Então hoje a gente encerra mais um ciclo. A gente vai encerrar o ciclo que fala sobre respiração celular, que a gente viu em 3 aulas. A gente passou primeiro pela glicólise, depois passamos pelo ciclo de Krebs e hoje a gente vai entrar no assunto sobre fosforilação oxidativa, também conhecido pela galera como cadeia respiratória. E a gente vai ver que na cadeia respiratória existe sim a utilização do gás oxigênio. Então, esse processo é totalmente aeróbio. A fosforilação oxidativa é o período em que a mitocôndria produz muito mais moléculas de ATP. Lá na glicólise no ciclo de Krebs, nós temos uma baixa produção de ATP, porque a intenção era produzir muitas moléculas de NADH e muitas moléculas de FADH2. E essas moléculas, tanto de NADH quanto de FADH2, seriam direcionadas para a cadeia respiratória, porque elas contêm energia e hidrogênio. E essa energia e esse hidrogênio vão ser fundamentais no processo de produção de energia. Então, para a gente entender um pouquinho mais a fundo, vou jogar um esqueminha aí para você. Segura aí. Credo, professor Cruzes, que é isso aí? Então, senhores, estamos aqui de volta dentro da nossa mitocôndria. Para ser mais preciso, a gente está na região chamada de cristas mitocondriais. E é aqui que vai ocorrer o processo denominado fosforilação oxidativa. E esse processo é famoso porque é nele que aí sim a mágica vai ocorrer. É nesse momento que a gente vai ter intensa síntese de ATP. É interessante salientar aqui que esse ATP vai ser produzido graças a tudo que foi produzido nas etapas anteriores. A gente produziu muito NADH e produzimos FADH2. Tanto o NADH quanto o FADH2 conseguiram hidrogênio e elétrons. E esse hidrogênio e esses elétrons serão peças fundamentais na nossa produção de ATP. Então, o processo para ser iniciado, ele tem que ter a doação do nosso aceptor de elétrons, que é o NADH e o FADH2. Então, para o processo começar, também deve haver a presença do gás oxigênio. Por isso a gente diz que essa etapa é aeróbia. Aqui o oxigênio aparece e participa de forma ativa. Lá no ciclo de Krebs não ocorre o envolvimento do gás oxigênio, mas como há o envolvimento do gás oxigênio nessa etapa, o ciclo de Krebs pode acontecer. Então o oxigênio permite que ocorra o ciclo de Krebs, mas chega de enrolação. Tu já entendeu que é nesse processo que eu produzo ATP utilizando os elétrons e os hidrogênios que o NADH e o FADH2 trazem. Só que eu vou mostrar para você de forma mais detalhada. Então, aqui nós temos a membrana e aqui nós temos algumas proteínas que estão presentes na membrana. Aqui é a sua dupla camada. Essa parte aqui é a parte interior da mitocôndria. E essa aqui, ó, é o espaço intermembrana. Aqui para cima tem uma outra membrana bem parecida com essa membrana aqui. Então, para o processo começar, a gente tem que ter o auxílio do NADH. Encare o NADH como se fosse um tipo de transporte, como se fosse um caminhão, uma transportadora, que vai trazer para a gente elétrons e hidrogênio. Então, pensa nos transportes Nadia. Então, bom Natal. E traz o seu elétron e o seu hidrogênio. Ano novo também. Ele traz da glicólise e do ciclo de Krebs. Seja feliz quem... Para você ser feliz e produzir energia. Então tá aí pra gente tanto o NADH e o FADH2. Primeiro passo, o NADH vai liberar elétrons para essa primeira proteína aqui. Eu vou falar o nome dela, mas não precisa decorar o nome dela. Essa proteína se chama NADH redutase. E o NADH vai vir com hidrogênios e elétrons e vai liberar elétrons para essas proteínas. Lembrando que os elétrons vão passear
pela cadeia proteica. Por isso que a gente também chama esse processo de cadeia respiratória. Mas voltando, o NADH então vai vir e vai deixar os elétrons na proteína. Esse hidrogênio vai vir aqui, ó, o elétron dando sopa e vai falar, opa, vou agarrar aquele elétron ali. Se tu lembra, o hidrogênio só tem um elétronzinho. Então, quanto mais elétrons ele conseguir, melhor para ele. Só que toda vez que o hidrogênio tenta se agarrar a esse elétron já está olhando bem lá na frente. Sabe quem ele está olhando? Ó, o oxigênio. O elétron ele quer chegar até o oxigênio, mas olha o caminho que ele vai atravessar. É uma relação de amor isso aqui, ó. E, como toda relação de amor, existem obstáculos. E no caso dos obstáculos seriam as proteínas. O elétron está aqui, ó, dando mole para o oxigênio, querendo chegar até o oxigênio. Então, o hidrogênio entra querendo pegar o elétron, só que o elétron faz o quê, ó? Ele salta. Ele sai dessa proteína, dessa primeira proteína, da NADH redutase, e passa para essa outra proteína, que se chama ubiquinona. E ó, o hidrogênio vem, toma um miguezinho do elétron e ó, vem para cá, passa para esse espaço intermembrana. Se você reparar, esse processo vai se repetir várias vezes. Toda vez que o hidrogênio tentar se agarrar a um elétron, o elétron vai saltar para outra proteína e o hidrogênio vai acabar, ó, saindo dessa região e vem para essa região aqui. É até interessante o hidrogênio sair daqui, porque se ele fica em grande quantidade aqui, ele deixa o meio ácido. E o meio ácido é prejudicial para as proteínas. Lembrando que a acidez, que o pH ácido, pode desnaturar uma proteína e assim ela para de funcionar. Com isso a gente deixa de estar produzindo energia. Pô, professor, você não falou do FAD. Bom, o FADH2 ele também vai trazer hidrogênios e elétron. O grande problema é que ele é menos energético, então ele vai trazer menos energia. Por isso que ele nem vai deixar aqui, ó, o elétron na NADH redutase. Ele vai deixar diretamente aqui, ó, na ubiquinona. Então, chegou o NADH, deixou o elétron, o hidrogênio vem querendo pegar o elétron, só que o elétron, ó, salta. O hidrogênio passa para esse meio. O FADH também vai deixar elétron. O hidrogênio vai querer se agarrar, só que ó, vai ocorrendo a passagem de elétrons por meio das proteínas. Mas quando ele chega aqui, ó, acabaram-se as proteínas, não tem mais proteína aqui. Teoricamente, vai ocorrer um engarrafamento. Se ocorre esse engarrafamento, eu não vou ter a produção de ATP. Então aí que entra a grande sacada e a grande importância do gás oxigênio. Porque é nesse momento que o oxigênio que você respirou, que está lá no ar, e você, ó, lembra da nossa aula de ventilação pulmonar? Então, esse oxigênio que veio através da sua respiração, através da sua ventilação pulmonar, ele vai se agarrar a esses dois elétrons aqui, ó, e vai acabar passando pela proteína. Eu tenho aqui, ó, normalmente o aluno não entende esse meio aqui. Isso aqui não chega a ser o gás oxigênio, é uma molécula de oxigênio. Então é como se fosse um Ozinho sozinho. Eu junto um O com esses dois elétrons aqui, ó, que eu capturei, e ó, eu tenho hidrogênio à vontade. Fala para mim o que vai acontecer. Eu tenho um oxigênio, eu tenho elétrons e eu tenho hidrogênio. Se isso tudo se juntar, vai formar o quê? Água. Então, toda vez que o oxigênio passar por essa proteína, ele vai agarrar os elétrons e, por consequência, vai produzir uma moléculazinha de água. Então tá aí. A grande importância de ter a passagem dos elétrons através também das proteínas é porque os elétrons, ele sai da proteína e ele vai deixando um pouquinho de energia. Seria muito mais fácil se o NADH deixasse simplesmente o elétron nessa última proteína.
mas eu ia utilizar a energia de uma vez só e não ocorreria um bom aproveitamento. Então, para eu ter um melhor aproveitamento de toda a energia potencial que o elétron pode me fornecer, os elétrons vão passando pela cadeia de proteínas. Até chegar aqui, ó. Chegou aqui, formei água. O oxigênio é chamado também de aceptor final de elétrons, porque quando acaba a cadeia de proteínas, o oxigênio é o último a se ligar a esse elétron e, por consequência, vai formar água. Então, se cair em prova por um acaso, qual é a importância do oxigênio na respiração celular? Pô, ele é o aceptor final. Graças a ele não vai ocorrer um engarrafamento aqui no trânsito de elétrons e eu vou conseguir, assim, produzir energia. Mas a energia em si não é produzida neste momento. Ela vai ser produzida por esse cara aqui, ó, que parece o cabelo do Goku cinza. Super Saiyajin cinza. Como eu não estou vendo mais Dragon Ball, eu não sei o nome desse tipo de Super Saiyajin, mas eu achei na internet. Essa proteínazinha aqui é chamada de ATP sintase. Sintase tem relação com síntese de ATP. Então, a gente já imagina que ela faz ATP. O que vai acontecer? O ambiente aqui está lotado de hidrogênio, porque toda vez que o NADH e o FADH2 deixam elétrons nas proteínas, os hidrogênios que também vieram tanto da glicólise quanto do ciclo de Krebs, eles passam para essa região aqui da mitocôndria. Então, o ambiente fica meio que saturado. Tentando equilibrar tudo, o hidrogênio tenta voltar. Só que ele não consegue voltar pela membrana. Mas ele também não vai conseguir voltar por essas proteínas por conta do excesso de energia. Então, ele vai arrumar um cantinho para voltar. Ele vai voltar exatamente pela ATP sintase. Só que toda vez que o hidrogênio voltar aqui, ó, por difusão facilitada pela ATP sintase, vai girar uma turbina, como se fosse uma engrenagem, como se fosse uma hidrelétrica, onde passa água e conforme a água passa, a engrenagem gira. É como se o hidrogênio fosse essa água. Toda vez que ele passa pela engrenagem, pela ATP sintase, eu gero uma molécula de ADP, que se junta aos fósforos inorgânicos que a gente adquire através da alimentação e adivinha, eu gero tcharam, uma molécula de ATP. Agora, vamos retomar o processo para você entender e ficar tranquilo. A fosforilação oxidativa vai ocorrer nas cristas mitocondriais e ela vai atuar diretamente na produção da molécula de ATP. Até então, tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, a gente estava produzindo muito NADH e FADH2. Para que serve o NADH e o FADH2? Para trazer elétrons de hidrogênio para esta última etapa. O NADH e o FADH2 vão deixar elétrons em proteínas, o hidrogênio que veio com eles vai tentar pegar esses elétrons, mas o elétron vai meio que dar um migué e ir saltando de proteína em proteína. E esses hidrogênios acabam trocando de lugar. Vai chegar um momento onde não terá mais proteínas para os elétrons estarem saltando. Então o O2, o super O2, o aceptor final de elétrons, fará a captura desses dois elétrons, ele vai passar por dentro desta proteína e vai, por consequência, formar uma molécula de água. Só que o ambiente aqui está saturado. Então, por meio da ATP sintase, o hidrogênio ele consegue passar de volta para tentar manter um equilíbrio. Toda vez que ele passa pela ATP sintase, ele acaba gerando uma turbina e produzindo uma molécula de ADP que se junta a um fósforo inorgânico, a um fosfato inorgânico e acaba gerando molécula de ATP. E é aquilo. É interessante que o elétron vá passando aos poucos pelas proteínas. E assim ele vai liberando energia aos poucos, bem devagarzinho na dele. E assim a gente consegue ter um aproveitamento melhor dessa energia. Lembrando que à medida que o elétron vai saltando, ele vai ficando menos
energizado. E vou te falar uma coisa. Quem elaborou essa teoria, chamada de teoria quimiosmótica, foi um cara chamado de Peter Mitchell. E esse projeto, esse trabalho dele, rendeu um prêmiozinho, mais um prêmiozinho Nobel. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química lá em 1978. Não sei se tu lembra, mas com relação ao ciclo de Krebs, também teve um prêmiozinho Nobel aí no bolso. Então a gente consegue enxergar que esse processo de respiração celular é completamente importante. A ciência reconhece bem este processo. Beleza. Aí tu pode me perguntar, beleza, professor, mas quantos ATP eu vou gerar durante todo o processo de respiração celular? Então, senhores, fiz o que a gente chama de balanço energético. E o balanço energético vai dizer para a gente a quantidade de energia de moléculas de ATP que a gente consegue produzir a partir de uma molécula de glicose. Se liga, lá no processo de glicólise, a gente gera 2 NADH e esses 2 NADH conseguem produzir 6 moléculas de ATP. A partir desses 2 NADH da glicose, lá na cadeia respiratória, a gente forma 6 moléculas de ATP. No ciclo de Krebs, a gente forma 6 moléculas de NADH. E essas 6 moléculas de NADH conseguem produzir 24 moléculas de ATP. E por último, a gente produz 2 molequinhas de FADH2. Ele é menos energético, então ele vai produzir apenas 4 moléculas de ATP na nossa cadeia respiratória. Se você fizer um somatório, a gente vai ter um total de 34 moléculas de ATP a partir de uma molécula de glicose. E essa glicose é a glicose que vem do teu alimento, que veio daquele miojo maneiro, que veio daquela pizza, daquele hambúrguer, daquele arroz, daquela batata. Deixa eu te dar uma informação a mais aqui. Eu não sei se você lembra, mas 27 de janeiro de 2013 ocorreu um incêndio na Boate Kiss, lá na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Esse acidente, esse incêndio, provocou a morte de 242 pessoas. E isso aconteceu por conta da inalação da fumaça, que tinha o gás cianídrico e monóxido de carbono, que foram gerados a partir da queima do material que fazia o isolamento acústico lá da boate. E o material era espuma. A pergunta é, por que esses gases teriam matado essas pessoas? O gás cianídrico, na verdade, vai impedir o transporte de oxigênio. Como a gente viu, o oxigênio tem um papel fundamental. Assim, ele é receptor final de elétrons. Se não tem o O2, para capturar os elétrons, a gente acaba não formando moléculas de água. A gente também não vai ter o transporte de elétrons por meio das proteínas, porque vai ocorrer uma espécie de congestionamento, e muito menos a gente vai ter a passagem de hidrogênio pela ATP sintase. Logo, a gente acaba não produzindo energia. E como a gente sabe, todas as células do nosso corpo vão depender desse ATP que é produzido na ATP sintase. Não só as células, os nossos órgãos também precisam, o nosso organismo precisa dessa energia. Então, mocidade, vou fechando essa videoaula, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar aquele joinha, aquele like maroto, porque ajuda bastante este profissional da educação. No mais, já vou desejando tudo de bom e tchau!